Internacionalistas do mundo, univos! Aqui não é o Jaú, é o Léo, e esse é mais um Pode Rir, o seu podcast oficial de relações internacionais. Hoje aqui comigo estão minhas duas colegas que vocês já conhecem, a Sofia e a Stephanie. Por favor, digam oi. Olá de novo, todo mundo. Obrigada mais uma vez pela companhia. Espero que vocês gostem desse episódio. Oi, gente. Espero que vocês estejam bem, onde quer que vocês estejam. E eu também espero que vocês aproveitem bastante esse episódio com a gente. Bom, e hoje a gente vai falar de um assunto muito legal. A gente vai falar sobre fazer faculdade de Relações Internacionais fora do Brasil. E para isso a gente chamou aquela que vocês já conhecem do episódio de simulação, Manu. Diga oi, Manu. Oi, gente, é uma honra estar aqui com vocês, dessa vez com um monte de meninas aqui representando, é uma honra poder falar sobre isso, é um tema que eu acho bem legal e bem diferente, então bora começar. Bom, então pega sua mala, seu passaporte e vem com a gente nesse episódio. Então, Manu, para começar um pouco nossa conversa, eu queria saber por que você decidiu fazer sua faculdade fora do Brasil? Então, gente, a minha história é um pouco complicada, assim, porque teve várias reviravoltas, mas, assim, sempre foi um sonho muito grande meu de querer estudar fora e tudo mais. Meus pais também sempre sonharam com isso, então eles sempre me apoiaram muito nesse processo todo. E assim, quando eu tava no terceiro ano e eu comecei a pensar nesse processo e como que ia ser tudo, eu tava muito em dúvida em questão de curso e em questão de como que ia ser esse processo, pra onde que eu ia aplicar, então se eu ia aplicar pros Estados Unidos, pra Europa, Canadá, essas opções todas. E aí o que aconteceu foi, eu meio que fiquei dividida entre dois cursos bem opostos, assim, um era cinema e outro era RI. E assim, eu sempre pensei, se eu for fazer cinema, eu tenho que fazer nos Estados Unidos e tudo mais. E aí eu acabei prestando para os Estados Unidos, fiz todo o processo. Mas Estados Unidos é muito caro, então acabou que eu não consegui bolsa o suficiente. E aí eu fiquei me questionando muito nessa de será que eu realmente quero estudar fora? Será que eu faço alguma coisa aqui no Brasil? E eu fui pro cursinho, né? E aí durante o cursinho eu achei a minha faculdade, que é a John Cabot University, que basicamente é uma faculdade americana que fica na Itália. E eu tava muito com esse questionamento de será que eu faço RI, será que eu faço cinema? E essa faculdade ela é muito forte em RI. E aí eu falei, quer saber? Eu vou tentar, eu vou explorar essa oportunidade, eu consegui bolsa, então eu vou me jogar lá e ver no que dá. E aí acabou que eu fui, eu sou muito, muito grata por ter tido essa oportunidade. Foi uma coisa assim, eu nem esperava. E eu acho que, assim, qualquer pessoa que tiver uma oportunidade de conhecer qualquer outro país, qualquer outra cultura, assim, é muito bem-vinda, nem que seja um intercâmbio, nem que seja uma viagem, assim, eu acho muito legal isso. Então, acho que foi uma das maiores razões, assim, que me motivou. Nossa, Manu, muito legal você falar que foi, apesar de, obviamente, você ter trabalhado muito para isso, né? Foi um processo dinâmico, no qual você mudou de ideia, no qual você se decepcionou também, ficou feliz no final e deu tudo certo, mas mesmo assim eu queria te perguntar como foi o processo, se desde o ensino fundamental você já trabalhava para isso, se no ensino médio você focou muito, assim, só estudava, sabe, essas coisas que todo mundo pensa, ou se você também focou em outras coisas, e depois como foi realmente o processo de se aplicar para a universidade, como que é isso? Então, eu acho que uma coisa muito legal desse processo de aplicar pra fora é que eles não olham só essa questão de nota, sabe? Então, querendo ou não, se você for aplicar, pros Estados Unidos, pra Canadá, até pra minha faculdade, que segue esse sistema mais americano, eles querem, realmente conhecer quem é você e entender se você tem o perfil daquela universidade, se você vai se encaixar lá. Então, assim, quando eu entrei no ensino médio, eu tinha meio que uma noção que esse processo todo não se baseava só em nota. E aí, por isso mesmo, eu fui explorando o que eu tinha de oportunidade. Na minha escola, eu fui muito privilegiada, a gente tinha vários clubes. Eu conheci o EMUN, que era o clube de simulação da ONU. E aí foi onde eu realmente, descobri essa paixão por RI e tudo mais. Mas eu acho que, assim, eu, no ensino médio, é lógico que, eu tentava ter notas boas e tudo mais, mas eu me permiti muito, me conhecer, saber o que eu queria mesmo pra minha vida. Então, em questão, assim, do ensino médio foi mais ou menos isso. E o processo de application, que vocês
perguntam, e que é uma coisa muito complexa, assim, quem vê de longe fala, meu Deus do céu, o que essa pessoa tá fazendo? Porque tem várias etapas, então é aquela coisa, eles querem conhecer você 100%, então eles vão pedir as suas notas, vão pedir boletim, mas não só notas, eles vão pedir cartas de recomendação de professores, porque eles querem saber, tipo, quais são os engajamentos e tudo mais. Eles vão pedir atividades extracurriculares, então, tipo, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? O que te motiva? Além disso, eles pedem, tipo, o SAT, que é tipo um Enem que a gente tem que fazer, que é de inglês e matemática, e tem alguns que são específicos para algumas matérias, então, dependendo do curso, às vezes eles pedem, tipo, SAT de química, coisas assim. E tem o TOEFL, que é uma prova de inglês, que é mais famosa, assim. Uma coisa que é muito legal, se você quer aplicar, essas provas em geral elas são muito caras, mas algumas faculdades, por saber disso, elas criam os próprios testes, as próprias provas. Então, por exemplo, a minha facul, ela não pede nem o SAT, nem o TOEFL. Se você precisar, você pode fazer uma prova da faculdade mesmo, de graça. Então, é uma coisa que é muito sobre a pesquisa. Se você quer ver suas prioridades e se entender mesmo, pesquisar sobre quem é aquela faculdade, o que ela tá pedindo de você. E eu acho que é isso, é um processo que você vai se descobrindo, assim, então eu sou muito, muito grata, porque eu cresci muito nesse processo, sabe? Acho que é isso. E uma coisa que você falou de pesquisa, que eu acho que, assim, realmente muito importante você saber para onde você tá indo, saber para qual país você tá indo, e como que foi esse processo, assim, de achar a faculdade, de achar o país, assim, como que você lidou com tudo isso? Então, pelo fato da minha faculdade ser na Itália, foi uma coisa bem diferente, porque raramente a gente vê o pessoal indo direto para a Itália, porque o sistema italiano em si, ele é bem parecido com o do Brasil. Então, você faz o vestibular, você estuda o seu ensino médio inteiro, faz o vestibular e entra, e aí você tem que saber italiano. E, assim, poucos brasileiros sabem italiano, acho que é bem difícil, assim, a gente saber. Então, foi bem diferente eu tipo, cogitar a Itália, porque era uma opção bem, bem distinta, assim, das normais. E aí, eu fui atrás dessa faculdade, principalmente porque ela é bem focada em RI, ela é bem forte em RI. E uma coisa que me motivou muito foi que é uma faculdade pequena, mas que é muito internacional, eles prezam muito por isso. É a maior bandeira que eles levantam de ter gente do mundo inteiro e dar oportunidade para todo mundo. Então, eu acho que é muito legal, tipo, você explorar, você não digamos assim, você se barrar em só as grandes universidades, só as grandes oportunidades, porque acaba que, às vezes, uma faculdade pequena vai te dar mais oportunidades do que você imagina, sabe? E eu mesma achei que não ia ter tantas oportunidades, e quando eu cheguei lá, nossa, minha cabeça explodiu, assim. E então, eu acho que é não se barrar tanto e não se fechar as ideias de que, nossa, se você não vai para uma faculdade incrível, você não vai. Tipo, acho que a gente tem que experimentar também, tentar falar com o pessoal que já estuda lá, ver os professores. Eu vejo muita gente falando com os professores, então acho bem legal isso. E no seu processo, assim, de ir para lá, você entrou em contato com muitos brasileiros de lá? Como foi essa sua experiência de conversar realmente com o pessoal que estava ali estudando? Então, acabou que meu processo foi tão corrido, assim, tipo, eu apliquei para lá no meio de abril, e aí eu recebi a resposta e eu acabei indo, assim. Eu acabei não conversando tanto com brasileiros, mas tinha uma mulher que ela era responsável pelos estudantes da América Latina, e ela foi muito legal comigo, ela sentou, ela fez uma entrevista, ela perguntou, tipo, me deixou fazer todas as perguntas, ela falou de cada clube que a universidade tinha. Uma coisa que me motivou muito foi o clube de simulações da ONU e tudo mais, porque eu conseguia me ver na universidade. Então, muitas vezes, às vezes você não consegue ter contato direto com os alunos, mas sempre vai ter alguém que você vai poder trocar uma ideia e entender mais sobre o processo. No caso, essa foi uma orientadora que eu consegui conversar, e ela me ajudou muito em todo o processo, tirar visto e tudo mais. Eu queria saber qual foi seu processo de adaptação mesmo, de sair daqui e ir pra lá. Como que foi essa experiência pra você? Então, gente, tipo, eu esperava que ia ser pior. Eu fui achando que, tipo... eu não sei, eu sou filha única, assim, morei em, tipo, Valinhos, assim, da minha vida inteira. Eu nunca tinha, tipo, morado fora, nunca tinha feito nada, sabe? E aí eu achei que ia ser muito, muito tenso, assim, ia ser um choque muito grande. Só que aconteceu, tipo, eu cheguei lá, tinha brasileiro
é aquela coisa, tipo, não pode ver um brasileiro que já vem, já traz pro grupo, já fica amigo. E eu tive muita sorte que eu tive uma amiga que meio que me apadrinhou, assim, então me levava para todos os lugares, me dava todas as dicas e tudo mais. E outra coisa também que me ajudou muito foi que eu fiquei com vários colegas de quarto e todo mundo tava passando pela mesma coisa, assim, tava todo mundo com saudades de casa. Então meio que a gente sentava e se ajudava, assim. Então acabou que foi, tipo, uma transição muito tranquila, principalmente porque, assim, na Itália é tipo o Brasil, gente, juro. A rua é uma zona, tem lixo na rua, o trânsito, tipo, todo mundo sai buzinando, todo mundo sai gritando. Então, assim, eu me sentia bem em casa, assim, não era um choque, por exemplo, se eu fosse para um país super frio, que as pessoas não se comunicam tanto e tudo mais. Então, acho que foi isso, foi bem tranquilo. Manu, e sobre a questão de vistos de estudante, essas coisas, você tem cidadania italiana ou você teve que passar por tudo isso, todo esse processo burocrático também? Então, eu não tenho cidadania, tipo, o que aconteceu foi, a minha faculdade, ela mandou uma carta pro Brasil falando, tipo, você foi aceita e tudo mais. E aí eu peguei essa carta, levei no consulado brasileiro, aí eu fiz todo o processo para aplicar pro visto. Isso foi ano passado, né? E aí eu entrei na Itália com visto de estudante, foi super tranquilo, assim, porque na real que se você tiver toda a documentação falando que você vai estudar, não tem por que eles encrencarem. Então eu fui pra lá, consegui o visto, e quando eu cheguei lá, minha faculdade deu entrada num processo pra conseguir um negócio que eles chamam de permesso di soggiorno, que é tipo permissão pra ficar no país. Então, quando você tira aquilo, você não precisa mais de visto, você só tem que renovar essa carteirinha, digamos, que é tipo um RG. E aí você pode, tipo, usar isso para viajar pela Europa, como se você fosse um RG da União Europeia, digamos assim. Então eles veem aquilo, eles já sabem que você é um estudante e é bem tranquilo, assim, a gente não precisa ir atrás de cidadania nem nada, é um processo bem fácil, assim. Eu vou aproveitar que você falou no seu belo italiano e fazer uma pergunta que você já falou um pouco, que precisa do SAT, sua faculdade americana, mas fica na Itália. Como que você lida com a questão dos idiomas? Assim, você já sabia falar italiano? Você teve que estar aprendendo? Como que isso funcionou para você? Não, tipo, eu não sabia falar nada de italiano quando eu fui pra lá, assim, eu achei que ia ser um desastre. Só que o que aconteceu? Roma é uma cidade super, super turística, então acaba que, por exemplo, no mercado você consegue se virar com inglês. Onde eu morei é um bairro muito americano, que é bem turístico. Então, todo mundo fala inglês, principalmente por causa da minha faculdade. Todo mundo que tá naquele bairro sabe que tem faculdade americana lá. Então, acaba que todo mundo sabe falar inglês. Só que, assim, o italiano é bem parecido com o português. E você vai começando, tipo, depois que você fica morando num país por um tempo, você começa a pegar, assim, e aí quando você vê, você já tá, tipo, entendendo, assim. E isso é uma facilidade pra gente que é brasileiro. Eu percebo muito, tipo, o pessoal que é americano sofrendo, mas sofrendo muito, assim, tipo, não conseguindo nem falar, tipo, tchau, por exemplo, não consegue. E aí é uma dificuldade pra eles, mas quando você vai morando no país, eu acho que é bem tranquilo. Eu acho que, por exemplo, se eu tivesse ido pra Alemanha, pra França, não seria tão fácil assim, mas na Itália foi bem tranquilo. E só mais uma pergunta sobre o período, assim, de aplicação, essas coisas. É o mesmo período aqui do Brasil, tipo, final do ano, dezembro? Então, a minha facul, por ela ser bem pequena, eles têm dois, tipo, processos seletivos, digamos assim. Então, você pode aplicar ou para entrar no que eles chamam de primavera ou no outono. Eu apliquei para entrar no outono, então o prazo era mais ou menos de janeiro até março, para você começar em setembro. Ou senão você pode aplicar lá, tipo, de setembro até dezembro para começar em janeiro. É um processo mais ou menos assim. Você meio que pode aplicar durante o ano inteiro, eu acho, e aí você vê qual que é a opção melhor para você. Como é faculdade pequena, eles são bem flexíveis com isso. No meu caso, eu tinha até passado a data de inscrição, mas eu tava tão desesperada, eu fiquei tipo, moça, por favor, deixa eu aplicar. A moça falou, só manda suas coisas aí que a gente dá uma olhada. E deu certo. Bom, Manu, minha pergunta agora é mais especificamente como funciona a sua faculdade em si. Porque a gente sabe que tem várias diferenças entre fazer uma faculdade no Brasil, fazer uma faculdade fora. Então eu queria saber, assim, como que é o ritmo das aulas, como que elas funcionam na sua maioria, como funciona a faculdade em si e como que é o clima lá no
no campus? Então, a minha faculdade, por ela ser americana, ela segue aquele sistema que é de liberal arts. E que é isso, né? Todo mundo veio me perguntar e demorou um tempo pra eu conseguir saber explicar direito. Então, basicamente, tipo, o que eu pesquisei é que liberal arts é baseado, tipo, num sistema greco-romano, um negócio assim, que se baseia em você aprender um pouco de tudo. Então, você vai ter, tipo, o seu bacharelado, então você vai escolher, por exemplo, o meu é RI. E aí você vai ter suas aulas obrigatórias que você tem que fazer. E aí, além dessas aulas obrigatórias, você tem que fazer, tipo, os pré-requisitos de liberal arts, que seria, tipo, um pouco de tudo. Então, você tem que fazer línguas, ciência, história, matemática, humanidades. E, tipo, são vários requisitos que você tem que fazer pelo menos 2 aulas de cada uma dessas áreas. Então, tipo, se você tem que fazer língua, você pode fazer italiano, inglês não, no caso, né? Mas, sei lá, espanhol e etc. Se você vai fazer ciências, tipo, eu tenho uma amiga, por exemplo, que puxou, tipo, umas aulas de ecologia, ou você pode fazer ciências da computação, matemática, você pode fazer estatística. Tipo, você tem que cumprir esses pré-requisitos. E aí eles têm um negócio também, que é por ser muito livre, por cada um poder escolher o seu horário, assim, eles têm um negócio que se chama minor, que é tipo como se fosse um pequeno estudo em uma área. Então, se você tá fazendo, por exemplo, RI, e aí você gosta muito de economia, você pode ir lá e fazer 6 aulas optativas de economia ou alguma coisa assim, e aí você pode sair com um pequeno estudo, que é o que eles chamam de minor, em economia. E aí, se você quiser, tipo, estudar mais depois, fazer uma pós nisso, você consegue. Então, é bem legal, porque, tipo, eles abrem muito leque pra você. No caso, eu que tava lá querendo fazer cinema, vou fazer comunicação. Vou fazer, tipo, um pequeno estudo em comunicação. E aí, fazer umas aulas de cinema, porque, né, querendo ou não, eu sou a louca dessas. Mas é bem diferente. A gente não tem TCC também. A gente meio que faz um TCC por cada aula. Então, a gente sempre tem que fazer, tipo, um trabalho de conclusão para uma aula em específico. E aí, tipo, a gente tem uma última aula que é, tipo, que seria o TCC, mas é uma coisa bem menor, que é meio para preparar para caso você queira fazer uma pós ou algo do tipo. E eu acho que é isso. Em relação à atmosfera do campus e tudo mais, a minha faculdade é muito pequena. Então, quando eu cheguei lá, eu achei que eu tava, tipo, no ensino médio, assim, porque todo mundo se conhece. E aí eu fiquei, tipo, ai, meu Deus do céu. Não sei o que eu tô fazendo aqui, mas assim, ao longo do tempo, tipo, você vai se acostumando, você acaba conhecendo todos os professores são muito gente boa, pelo menos na minha experiência, assim, eles estão sempre tentando te ajudar, e eu acho isso muito bom, porque quando a gente tá estudando fora, tipo, só de pensar em ter que fazer trabalho em inglês, ter que fazer tudo, tipo, é um processo mais difícil. Eu acho que isso foi a maior adaptação que eu tive que passar. Porque no começo foi bem difícil eu começar a me adaptar, a fazer coisas em inglês e tudo mais. Nunca tinha escrito nada em inglês, assim, nenhum TCC, nada disso em inglês. Então, foi um processo que eu tive que me adaptar. E ter uma faculdade pequena, com professores que sabem, tipo, que tem muita gente de fora, ajudou bastante. Nossa, que legal. Tipo, muito legal essa variedade de conhecimento que dá pra aprofundar, mesmo que só um pouco. Mas me veio uma dúvida. Como funciona, tipo, a grade de vocês? Porque aparentemente vocês têm muita coisa, né? Muita aula. Tem um máximo, um mínimo, a integral. Como funciona isso? Então, tipo, a gente escolhe nossas aulas. Cada aula demora, acho que 1h30, se eu não tô enganada. E aí a gente pode puxar 5 cursos por semestre. Se você quiser puxar mais, você tem que pagar uma taxa lá. Porque aí, teoricamente, você se forma mais rápido, né? Então, são 5 cursos por semestre. E aí... É meio que sistema integral. A gente fica com vários, tipo, gaps, assim, por exemplo, na grade. Mas eu vou ter aula, por exemplo, eu já marquei minha próxima grade, e eu vou ter aula, tipo, alguns dias começa às 1h30, termina às 9 da noite. Tem dias que eu só tenho aula de manhã. Então, é bem versátil, assim. Você vai encaixando do jeito que você quer. Mas no começo parece uma doideira, parece que você não tá tendo aula suficiente, porque... vou escolher, essa aqui é muito fácil, mas no fim acaba sendo uma faculdade normal, assim, você passa bastante tempo no campus, bastante tempo fazendo atividade, e aí acaba sendo meio que normal, assim. Uma dúvida que me surgiu aqui, na hora que você estava falando, é que por ser uma faculdade americana, geralmente você espera temas das aulas muito voltados para a política internacional americana, mas ao mesmo tempo está na Europa. Então você espera uma grade muito voltada para a União Europeia, para o que está acontecendo ali naquele contexto europeu. Como são os temas assim que vocês trabalham? Vocês têm algum foco mental?
Porque aqui, por exemplo, no Brasil, nossa universidade geralmente é muito focado para América Latina, América do Sul. E aí, como que fica essa questão? Então, a minha faculdade, ela é muito assim, ela é muito defensora dos direitos humanos, bem essa pegada à ONU, assim, tipo, eles defendem muito isso, tem alguns professores que têm muito contato com isso, então acaba que, querendo ou não, tipo, todos os professores são, querendo ou não, europeus, fizeram faculdade nos Estados Unidos e tudo mais, mas moram na Europa, então o foco é europeu, sim. Eu achei que ia ser mais americano, mas americano mesmo são só os alunos. Eu sinto que, tipo, eles têm bem essa pegada de estudar todas as cores europeias, de estudar o sistema europeu e, querendo ou não, eles levantam muito essa bandeira de a União Europeia ser o grande foco dos direitos humanos, grande defensor dos direitos humanos. Então, tipo, eles levantam muito isso, eles têm muitas aulas relacionadas a essa questão. Então, tipo, questão de diplomacia, eles levam mais para essa área. É uma faculdade mais nesse sentido, eles não focam muito em, por exemplo, economia ou direito, eles focam um pouco, mas nem tanto também. Eles gostam mais dessa área de diplomacia, por isso que eles pedem tanto, tipo, eles querem muito estudantes estrangeiros, assim, quanto mais diverso, melhor. Uma coisa que eu também queria perguntar, que vai no sentido também de como é a universidade em si, como funcionam as extracurriculares? Vocês têm diversas opções para fazer fora da faculdade, mas estando dentro da faculdade ainda, como que isso funciona? Então, é bem escola mesmo, tem os clubes, então, tipo, tem o clube de teatro, tem os esportes, no caso, aí tem o clube das moções da ONU, tem o clube de business, e eu acho que é isso, assim. Aí tem um clube de trabalho voluntário. Eu acho que fora disso não tem muita coisa. Acaba que as atividades extracurriculares não são tão fortes da minha faculdade. Até porque o que acontece é que, assim, a gente tem os estudantes que realmente fazem graduação lá, mas por ser uma faculdade pequena, eles fazem muito o sistema de intercâmbio. Então, eles têm sempre americanos, de faculdades americanas, vindo para Roma para meio que abrir os olhos, sabe? E é um choque muito grande ver esses americanos vindo para cá, porque são americanos que nunca saíram dos Estados Unidos, nunca tiveram contato com pessoas que não são americanas. E aí acaba que é muito engraçado ver tudo isso, e pelo fato de metade da nossa faculdade ser americanos que estão vindo para fazer intercâmbio, é difícil você desenvolver esses clubes, porque são gente que vai ficar 6 meses e vão voltar para os Estados Unidos. Então fica tipo, clubes bem restritos, com um pessoal que fica durante 4 anos e depois se renova, sabe? Nossa, que doido isso. Pensar muito, muito fora, assim, do que é a Unesp Franca, né? Mas é muito legal, uma coisa que eu queria muito ter essa experiência também. E, tipo, só a título de curiosidade mesmo, você sabe, assim, um número de estudantes que tem na sua faculdade, que você falou que ela é meio pequenininha, assim, só se você souber mesmo. Eu acho que contando com os americanos que vêm, tipo assim, vem muitos americanos, devem vir uns 200, 300, assim, por semestre. Então eu acho que contando com os americanos deve ter, nossa, umas 1.000 pessoas, 1.200 pessoas no máximo. Tipo, a gente tem 3 campos, mas cada campus deve ter umas 20 salas de aulas e é isso, assim, é bem pequena. Manu, então entrando um pouco nessa questão da vida social universitária, eu queria saber se você fica em dormitório, numa casa mesmo, como que é a vida de universitária na Europa, se é muito diferente da nossa aqui de Franca, no interior de São Paulo. Então, gente, eu fiquei um semestre no dormitório, porque primeira vez, assim, fora de casa, eu decidi ir pro dormitório para não surtar, até porque eu não conhecia ninguém, né, então não tinha nem como eu ir atrás de apartamento e tudo mais. Só que acabou que, tipo, depois que passou o primeiro semestre, todo mundo acaba saindo do dormitório, porque é muito mais caro. E aí, se você procura uns amigos, dividir um apartamento fica bem mais barato, fica, às vezes, até mais perto da própria faculdade, porque alguns dormitórios da faculdade são mais longe. E aí, assim, tipo, vida social é muito diferente, porque, por exemplo, a gente não tem os jogos universitários, a gente não tem nada que... Na minha faculdade, principalmente, é muito pequena, então cada um vai viver sua vida, cada um vai, tipo, pras festas que quer ir, pros bares que querem ir, cada um por si, assim. Então não tem nada de integração. Tipo, meu ano em si, eu acho que nem todo mundo se conhece, porque não tem essas propostas de conhecer todo mundo, de integrar mesmo. É uma coisa, tipo, é como se você estivesse vivendo numa cidade grande, assim,
E o dia a dia é bem diferente. Eu sinto falta, eu até queria que tivesse coisas mais, que integrem mesmo, porque acaba sendo uma vida numa cidade normal. Parece que você vive numa cidade grande, aí você vai pra faculdade, depois você volta, sai com seus amigos, e é isso, não tem esse clima de faculdade. Então, isso é uma coisa também que sempre falo, né, pra você considerar quando você vai aplicar pra uma faculdade, que faculdades em cidades grandes, né, falam que, em Nova York é assim também, você não vai ter essa experiência de faculdade, assim. Então, você quer ter aquela experiência americana de campus, não tem na minha faculdade, por exemplo. Já que você citou a questão financeira, né, de pagar um dormitório, pagar um apartamento, a questão de, por exemplo, morar em um campus como é nos Estados Unidos, que acaba sendo bem caro, e como você também citou que você tem muitos amigos, colegas, né, internacionais, me veio a dúvida de como é a questão financeira. Tem bolsas, assim, fáceis quando a universidade é na Europa, ou é um pouco mais difícil do que, nos Estados Unidos, assim? Como que é tudo isso? Então, em relação à Europa, eu sei que, por exemplo, se eu não tô enganada, a maioria das faculdades italianas, elas são de graça, que nem na Alemanha, provavelmente na Espanha também. Então, se você souber falar essas línguas, e se você quiser ir pra lá, provavelmente vai ser de graça. Então, é uma coisa que dá pra considerar, se vocês tiverem, se alguém estiver querendo realmente estudar fora. Mas pelo fato da minha faculdade ser americana, ela é privada, então a gente tem que pagar. Só que uma coisa muito legal que a minha faculdade faz é distinguir entre os americanos e as pessoas estrangeiras. Porque, querendo ou não, os americanos, eles ganham em dólar, eles têm aquele sistema de financiamento, então eles podem financiar a educação deles e pagar depois. E o pessoal estrangeiro, o pessoal da América Latina, o pessoal da Ásia, da África, não tem esse sistema, sabe? A gente tem que tirar do bolso e pagar na hora. Então, eles têm muito essa questão, sendo que os americanos pagam muito mais do que os estrangeiros. Os estrangeiros, se eu não me engano, já pagam, metade do preço, e aí, em cima dessa metade do preço, a gente ganha muita bolsa. Eu, por exemplo, tenho uma bolsa só por ser latina, porque tem poucas pessoas da América Latina na minha faculdade, e eles querem incentivar isso, então eu ganho bolsa por causa disso. Eu tenho bolsa de mérito também, que é baseada em nota. E eu também tenho assistência financeira, que é uma coisa que, por exemplo, com essa crise do corona, eu tive até que pedir mais, e eles me deram. Então, eles são bem compreensivos nessa área, pelo menos na minha faculdade. E eles realmente têm essa noção que, por exemplo, a gente ganha em real, e o real, pro dólar agora, tá quase R$5, pro euro tá quase 6. Então, eu acho que isso é uma coisa também que você tem que considerar quando estiver prestando, porque senão você vai se frustrar que nem eu. Prestei para os Estados Unidos, quando chegou lá, muito caro, sabe? Não dá. Manu, agora eu queria pedir para você dar umas dicas pro pessoal que tá pensando em fazer faculdade fora, tá pensando em fazer relações internacionais fora. O que você falaria para essas pessoas para acalmar uma delas, para ajudar elas nesse caminho que a gente sabe que não é fácil, mas também não é impossível? Bom, eu acho que assim, primeiro é ver todas as opções possíveis mesmo, porque às vezes a gente tem uma faculdade muito boa que pode te dar muitas oportunidades, que pode te dar a bolsa que você precisa, e às vezes pelo fato da gente ficar pensando só nas grandes universidades ou só nas grandes cidades, a gente se fecha e aí não acaba perdendo muita oportunidade. Por exemplo, eu acho que eu nunca teria pensado em ter ido para Roma, eu achei essa oportunidade e foi uma coisa que, me fez muito bem, foi muito boa para mim. Então, tentar, explorar mesmo, pesquisar sobre as faculdades, pesquisar sobre as atividades, pesquisar sobre os professores também, porque acaba que os professores que vão direcionar a aula, então, se você entender como que os professores vão funcionar, você vai entender também como que as aulas vão funcionar, e assim vai, estágio, questões de trabalhos e tudo mais. Que mais? Eu acho que, não desistir, porque não é fácil, assim. Principalmente se você vai fazer essas provas, que nem o SAT. Gente, eu tive que fazer 3 vezes o SAT e nem assim eu fui super bem. Então, acaba sendo persistência, ter que lidar com o inglês, às vezes não é tão simples, mas tentar se dedicar mesmo, tentar praticar o inglês, ficar ouvindo série, essas coisas ajudam muito. E acho que não ter medo também, porque às vezes a gente fica ai, essas pessoas que estão fora são muito incríveis, eu nunca vou chegar aos pés dela. Essa pessoa, sei lá, ela fez tal curso em tal país, nunca vou chegar aos pés dela. E assim, não ter medo mesmo, aprender com o pessoal
ouvir essas diferentes histórias, de diferentes países mesmo, e, tipo, tentar aprender ao invés de ficar se comparando. Acho que é isso. Bom, gente, como a Manu já participou do Ping Pong, a gente pensou em outras perguntas para fazer para ela. E caso vocês queiram ver o episódio que a gente faz o Ping Pong original com a Manu, é só conferir o nosso episódio de simulações que a gente gravou lá na primeira temporada. Para começar, eu queria fazer uma pergunta. Eu sei que você teve muito pouco tempo, né, de curso ainda, mas qual a sua matéria, assim, que você achou mais legal, que você teve até agora, ou que mudou a sua perspectiva? Ai, gente, é difícil essa, porque assim, eu tô tendo matérias muito básicas, matéria, tipo, que eu preciso fazer pra contar como aquelas de artes liberais, sabe? Mas assim, uma que eu fiz que foi muito legal, que foi bem diferentona, foi de oratória. Então, o que a gente tinha que fazer era, tipo, a cada 15 dias a gente tinha que fazer um discurso, e eram discursos diferentes. Então, por exemplo, no primeiro era um discurso ensinando a uma pessoa a fazer alguma coisa. Outro era, tipo, prós e contras. Outro era, tipo, você tinha que entrevistar alguém, aí você tinha que fazer, tipo, explicar a entrevista. E aí eram discursos de 10 minutos cada um, a gente tinha que decorar e tal. E aí o meu professor dava aula de teatro, então, tipo, ele era muito sensacional. E aí foi uma aula, tipo, que eu gostei muito. E, na verdade, tipo, eu nem precisava fazer, mas meu orientador me orientou a fazer e eu acabei gostando muito, assim, foi muito legal. Bom, seguindo, Roma já deve ser um sonho de estudar, um lugar incrível, morar na Itália, ter essa experiência. Mas eu queria saber, se você pudesse estudar em qualquer outro lugar assim do mundo, qualquer outro país, qual que você escolheria? Ai, é difícil essa pergunta, mas, tipo, ultimamente eu tava pesquisando sobre mais faculdades fora e tudo mais, e eu achei uma que é, tipo, é parte de uma faculdade americana, que acho que é a Northwestern, que eles têm um campus no Catar, e eu achei sensacional. Tipo, é um campus mais voltado, tipo, pra comunicação e tal, e aí eles, tipo, estudam comunicação no Oriente Médio, uns negócios assim, e eu achei, tipo, sensacional. Então, por enquanto, seria essa a minha escolha. Nossa, que legal. Depois me passe o nome desse lugar. Passo sim. Agora a gente vai para as perguntas mais criativas. E a primeira delas é, considerando 3 escolas, faculdades, enfim, da ficção, entre elas o Instituto Xavier dos X-Men, Hogwarts ou East High do High School Musical, qual você gostaria de estudar? Nossa, eu vou ser muito sincera, eu não gosto muito de X-Men, então, tipo, eu descartaria. Mas, assim, Hogwarts, eu queria muito ir pra Hogwarts, mas eu tenho muito um dilema de eu não saber qual que é a minha casa. E aí eu fico noiada por causa disso, que cada vez que eu faço teste dá uma coisa diferente. E aí Quais eu fico foram que deram? Tipo, a primeira que deu foi Lufa-Lufa. Aí depois deu Sonserina e agora deu Corvinal. Lufa-Lufa maior e melhor, sempre. Gente, Isso eu fico é de muito Corvinal. perdida. Corvinal é maior que tudo. E aí eu fico muito revoltada. Então eu falaria East High, gente. Faz como eu fico na Você ia veia. cantar lá com eles, né? Pois é, ia ser feliz. Ser trouxa aqui na Gabriela, e é isso. Tá certo. Aproveitando que você mora na Itália, né? Estuda na Itália, tem alguma palavra italiana que você adora, assim, que você... Na primeira oportunidade você tá falando essa palavra porque é uma palavra sua favorita da língua? Ai, eu não sei, é uma palavra feia, mas, gente, a melhor coisa que existe é você fazer aquela mãozinha italiana, sabe? E falar, que cazzo, que cazzo, que é tipo, que merda, no caso, tipo, que cazzo! E aí você fica falando pras pessoas quando elas falam coisas absurdas, e é ótimo. E a última, agora, aproveitando que você mora em Roma, você acha que o filme Roma tinha que ganhar o Oscar ou não? A gente já teve essa discussão, eu acho, Léo, mas eu não sei. Tipo, é um filme bom, eu chorei muito, mas meus pais odeiam, e aí eles ficam tipo, nossa, é um filme horrível, é muito chato. E aí acabou que eu meio que peguei um pouco de ranço de tudo que os meus pais ficaram me xingando por ter gostado do filme. Que eu acho que não. Eu nem lembro os filmes que concorreram ao Oscar naquela época, mas eu acho que tinha outras melhores opções. Eu também não lembro, não vou ser sincero. E uma questão que me levantou agora, todo mundo faz a mãozinha pra falar ou é mito?
Os italianos usam muito a mão. Tipo, eles falam com a mão e é muito real isso. A mãozinha italiana, eles não fazem tanto, mas eles fazem às vezes. Tipo, no trânsito, você vê as pessoas fazendo só a mãozinha, assim. Eu fico tipo... Bom, queria agradecer primeiro a Manu por voltar aqui para conversar com a gente um pouco. Agradecer ao nosso ouvinte, espero que vocês tenham gostado. Espero que peguem as dicas da Manu e invistam nelas numa graduação, no mestrado, enfim, no que você quiser, caso você pretenda estudar fora, né? E é isso, até a próxima. Eu queria também agradecer muito a Manu, foi um dos episódios que eu, assim, mais gostei de participar, mais me animei com o meu futuro, talvez uma pós, né, quem sabe. Muito obrigada para todo mundo que ouviu e até a próxima. Eu também queria agradecer muito a Manu, foi muito interessante ter ouvido a sua experiência e saber que se você também tem um sonho de estudar fora, de conhecer como é isso de ter uma experiência em outro país, a gente pode correr atrás disso, que talvez dê certo, assim como deu para você. Muito obrigada a todo mundo que ouviu a gente e até a próxima. Obrigada por tudo, gente. Foi sensacional. Vocês são muito incríveis. E eu amo muito esse podcast. É uma honra estar sempre aqui com vocês. E é isso, até a próxima.